E aí, como é que você tá? Passa uma excepcional noite. E bora lá, né? A gente vai falar hoje sobre comunicação. A gente volta e meia falou aqui diferentes aspectos de diferentes compreensões a respeito desse tema mais geral, que é comunicação. E ele está muito presente toda vez que a gente fala sobre a nossa voz, sobre a nossa mensagem, né? Agora, tem um quê da comunicação que ele é muito além desses filtros que nós colocamos, né? Que não se encaixa apenas no nível superficial em comunicação, ele também é além do que apenas oratória, né? Falar bem ou se expressar bem, né? De comunicação assertiva. Ele aprofunda até o nível do encantamento e não apenas também a persuasão. São coisas que estão relacionadas, mas que não são exatamente a mesma coisa. Na persuasão, a gente está dando foco na comunicação para fazer com que alguém tome uma atitude, ou, no mínimo, né, que ela reflita. Né? Saúde. Agora, no encantamento, é aquela fala impossível de você largar. E aquele fator que gera um impacto muito grande em uma palestra, em uma fala, aquele tipo de momento que as pessoas param para te ouvir. Eu tô nesse lance de comunicação faz muito tempo, mas muito tempo mesmo. Eu tive uma experiência muito legal com teatro quando era criança e isso me fez perder qualquer medo de grandes palcos, grandes multidões e, pelo contrário, até instigou um gosto por isso, né? Então, vamos lá, tem algumas coisas que faz com que a comunicação ela se torne realmente encantadora para aqueles que estão ouvindo. E é compreender algumas coisas, né? A primeira delas é você entender o perfil das pessoas que você está falando. E aqui eu não estou falando só de falar em público, de dar uma palestra, dar uma aula ou coisas desse tipo. Vou dividir o meu chá com você, porque é o melhor momento para eu gravar e eu não vou deixar ele esfriar. Então vamos lá. Você precisa entender com quem você está falando. Isso é o que dá a habilidade das pessoas conversarem com médicos, doutores e, enfim, pessoas muito refinadas e conversar com a pessoa mais simples, entender o perfil. A partir do momento que você compreende que aquela pessoa está cercada de uma realidade, de uma vivência, que ela tem dores em particular, que ela tem triunfos em particular, você consegue adequar a sua linguagem. Em comunicação, você não utiliza a máxima de tratar como gostaria de ser tratado. Na comunicação, você adequa a maneira que você vai tratar conforme a pessoa quer ser tratada, né? Existem alguns perfis mais gerais, né? Tem um, um vídeo que eu falo sobre o perfil DISC, né? Que foi feito num dia que eu fiz 2 palestras a respeito desse tema, né? Que é muito interessante, eu recomendo que você dê uma olhada também. Mas é além, né? Você adequa a linguagem para ser mais simples, para ser mais elaborada e até para ser mais parecida, né? Você pode, sem nenhum prejuízo, modelar a maneira que a pessoa fala, porque isso gera uma comunicação, né? Quer dizer que você vai imitar o sotaque dela, embora às vezes quando a gente é muito empático isso acaba acontecendo, né? Às vezes você passa tempo com alguém e acaba mesclando seu sotaque. Comigo aconteceu, eu peguei muito do sotaque da Raquel e hoje meu sotaque é uma grande mistura de várias coisas aí, né? Então você adequa realmente a sua linguagem de acordo com o público, né? A formalidade, as expressões, né? E isso gera uma conexão muito bacana. E o pulo do gato está na checagem, que muitas pessoas têm essa noção e até esse treinamento de que elas podem adequar sua linguagem conforme o perfil e fazem isso muito bem. Mas a dica que eu vou te dar é sobretudo sobre a checagem, né? É o que vai gerar uma comunicação ainda mais profunda. Basicamente, tem 2 passos para você fazer a checagem. Uma delas é você fazer perguntas para certificar que a pessoa realmente entendeu aquilo que você está falando. E a outra é você fazer com que a pessoa repita. Com criança isso funciona muito bem, né? Você dá uma instrução
e você faz com que a pessoa repita, porque aí você tem certeza que ela entendeu aquilo que você falou. Aquela coisa de, eu sei que você falou, eu sei o que eu falei, o que você falou eu não sei, isso é uma balela, né? A gente tem responsabilidade sobre aquilo que os outros compreendem, né? Porque uma máxima que eu tenho aprendido é o seguinte: se você tem que fechar a cara e ficar bravo, então a sua comunicação tá ruim. Se você tem que, né, franzir o senho e, enfim, torcer a boca, é porque você não foi claro, tá? E isso nem sempre vem por ficar se repetindo ou fazendo paráfrases das suas próprias frases, mas vem de você fazer uma checagem, né? Isso é muito importante. E a gente, como está num período em que é muito fácil, né, você se comunicar via mensagem de texto, às vezes você acaba perdendo prejuízo do tom de voz, né? Hoje mesmo eu mandei uma mensagem importante para um contato e eu falei, olha, eu queria acrescentar uma coisa aqui, algo que eu te falei, e eu vou mandar por áudio, porque eu não quero perder a tonalidade de voz quando eu te disser isso. E a pessoa me agradeceu por ter feito isso dessa maneira, né? Mesmo sendo alguém que eu sei que não gosta de ouvir áudio. Porque justamente você está posicionando o valor sobre aquilo, né? Eu quero que você escute isso da maneira correta. E justamente as pessoas acabam pegando uma raiva do áudio porque a gente é muito prolixo, né? A gente não vai direto ao ponto. Então, isso é algo que na comunicação é muito importante, né? Eu sei que eu dou alguns devaneios aqui, mas é porque, no geral, eu estou tratando de construtos que, se a gente não contextualiza, não faz, né, uma preparação para elaborar o que é o conceito, aquela mensagem que eu quero passar no vídeo nem sempre ela vai ficar clara. Então, nem sempre eu consigo fazer isso e ir direto ao ponto, né? Mas, no geral, na nossa comunicação do dia a dia, é muito importante que a gente parta direto para o objetivo daquela comunicação. O restante, né, os detalhes que enriquecem a conversa, a mensagem, aquele evento de comunicação, as pessoas vão estar tão fascinadas que elas vão querer saber mais, né? Então, quando você está portando a sua mensagem, é importante ser direto ao assunto. Aquilo que faz parte da sua história, que gera identificação, se você for seguindo esses passos anteriores, as pessoas naturalmente vão querer saber, tá certo? Muito bem, tinha anotado mais alguma coisa aqui. Sim, isso aqui é muito, muito importante. Veja, quando você estiver falando em público, você precisa utilizar um termômetro. Mas o que é algo que a gente tende a fazer, e eu faço um meia-culpa aqui, porque eu tenho uma tendência a cometer esse erro. Você mira naquela pessoa que está empolgada que você está falando. Só que a pessoa que está empolgada que você está falando, ela não é um bom termômetro para você. Nenhum dos dois extremos é. Aquela pessoa que você está falando e ela está fazendo assim o tempo todo, ou aquela pessoa que está de braço cruzado, com a cara fechada e tal, ela não quer te ouvir. Então as melhores pessoas para você focar quando você está entregando uma fala é aquelas pessoas que demonstram confusão, aquele cara que está assim, que tá, né, você vê que ele tá com um ponto de interrogação escrito na cara dele e ele tá processando aquilo que você tá falando. É essas pessoas que você vai focar. Você vai passar pelos outros com o cuidado de que eles não te desconcentrem, mas essa pessoa, se você se comunicar com ela, né, medir a maneira que você tá falando direcionado a ela, aquele que tá curtindo vai curtir de toda forma. Aquele que não quer te ouvir não tem técnica de oratória que abra isso, né? Existem algumas coisas que você pode fazer no início da fala, a gente pode chegar nesse ponto um dia aí, mas, enfim, são quebras de estado, né, que eu gosto de falar. Então, as minhas palestras, as minhas falas, aqueles que estão mais habituados, né, tem gente aqui que vê direto, você vê que sempre tem um momento de quebra, né, que você troca o lugar que você está sentado, que você estica, bate, faz um batuque, alguma coisa que quebra mesmo aquele estado. Às vezes eu entro correndo na sala, às vezes eu faço todo mundo bater na minha mão, enfim, alguma coisa sempre tem. Porque é justamente para aquele estado que você entrou, que você já está meio que aclimatado com a sala, ele quebra e isso desperta naturalmente um estado de alerta, e aí você tem as suas primeiras frases para convencer a sua audiência que aquilo que você tem
para apresentar é válido para eles. Porque esse é um outro ponto fundamental da comunicação. Quando você acredita que aquilo que você tem para dizer é importante porque você é importante, as pessoas não vão te ouvir. Você vai ser ouvido se você se posicionar para comunicar acreditando que as pessoas são importantes. Eu não consigo descrever para você de quantas formas, de quantas vezes eu cheguei ao final do dia falando, putz, o que eu vou falar hoje nesse transbordo? Eu não tenho certeza, né? Poxa, não pensei em nada. Muitas vezes ligo a câmera sem saber direito o que eu vou falar. Mas isso não se trata de mim. Isso se trata das conexões que eu faço com vocês aqui, né? Inclusive, pensando nisso, agora a partir do mês de maio, eu quero começar a fazer algumas lives no Instagram, talvez pelo YouTube também, vamos ver como é que vai ser. A gente vai continuar tendo transbordo normalmente, mas eu quero ao longo do mês de maio fazer lives lendo o livro de Provérbios que eu mencionei ontem, né? Então, em alguns casos, meio que vai ser só a leitura, um comentário, se tiver alguém por ali e fizer uma pergunta, a gente pode conversar e tal. Não sou teólogo, não pretendo ser, e nem vai ser nem vai ser essa ênfase, mas é a gente identificar nesse livro, né, pontos interessantes. Ele tem 30 capítulos, então dá bem certinho para a gente ler um por dia do mês. Vamos ver se a gente vai seguir nessa regularidade. Eu não, a princípio, não vou estabelecer um horário. Se eu ver que rola de encaixar na rotina, tudo bem. Mas se não, eu simplesmente vou abrir a live e vou fazer. Porque ela fica salva lá, se quiser você pode assistir depois. Se tiver 1, 2, 20, 30 pessoas, maravilha. Se tiver 0 pessoas, maravilha também. Vai estar lá e o importante é, é espalhar a mensagem, né? Depois a gente encontra aqueles que vão coletar as sementes, tá bom? Então, transbordo hoje um pouquinho diferente, né? É um tema mais prático aí e algo que eu costumo ser bastante questionado, né? Agora, na próxima semana, eu tenho mais uma palestra aí sobre comunicação, que vai ser bem da hora. E com certeza vou compartilhar com você aqui o que eu aprendi, né? Me conectando com novas pessoas. E é isso. Espero que você curta, espero que você se questione aí a respeito disso. Dúvidas sobre oratória, sobre vendas, sobre marketing digital, essas coisas que eu entendo, elas cabem aqui também. Sobre inglês, por que não, né? Fique à vontade para perguntar. Esse espaço aqui é nosso, é para a gente compartilhar conhecimentos, né? Então nem sempre vai ser sobre essa pegada da existência, né? E esse mês, se você reparar, os vídeos eles têm sido bem direcionados a elementos da nossa vida social, né? E como que a gente se conecta, encaixa eles no plano da nossa existência. Mas de vez em quando acho que é legal a gente trabalhar coisas mais pontuais aqui que podem ser ferramentas úteis para você. Tamo juntos. Até depois do fim.